Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos algumas questões técnicas, por isso que começamos nesse horário. Então, nós queremos pedir desculpa aos irmãos pelo atraso dessa transmissão. Eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, suas Bíblias no Salmo de número 136. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 136. E eu vou estar fazendo a leitura deste salmo para nos preparar o coração para esse momento em que o Senhor falará nas nossas vidas. Salmo número 136. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, pegue aí o seu tablet, pegue aí a sua Bíblia impressa. Vou esperar aqui um pouquinho. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão conosco nesse momento. Nosso presbítero Abraão, José Vanderlei e família, Alexandra, Jalinho. Quero agradecer a presença de Andressa, de Luquinhas, Lídice, que está fazendo aniversário hoje, Samara dos Santos, está lá com seu pai e a família, Valtinho e todo mundo. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos. Salmo número 136. Eu vou fazer a leitura e você acompanhará aí, na sua casa, aí no sofá, no conforto do seu lar. Diz assim o Salmo número 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Chegamos nesse domingo, dia 14 de junho de 2020. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor
dura para toda a eternidade. É por isso que estamos vivos. É por isso que o Senhor tem nos mantido respirando. Então nós louvamos a Deus por esse momento especial em que o Senhor colocou em nossos corações a gratidão. O Senhor colocou em nossos corações a fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar, iniciando essa transmissão, rogando que o Espírito Santo quebrante-nos o coração e que a sua santa palavra fale profundamente em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, o teu povo reunido em tua palavra e diante da tua presença, nós estamos nessa transmissão, suplicando, ó Espírito Santo, humildemente, que o Senhor intervenha na nossa maneira de pensar, na nossa, Senhor, incredulidade, dureza de coração, frieza espiritual. Senhor Jesus, temos sido atacados, temos sido, Senhor, inúmeras vezes assediados por todos os tipos de pensamentos, ideologias e religiões. Mas nesse encontro especial com o Senhor Jesus, através dessa transmissão, que é a transmissão da tua igreja, nós suplicamos, ó Senhor, o Senhor que é um Deus que está em todos os lugares. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor agora venha a amolecer os corações endurecidos. E o Senhor venha a molhar com lágrimas santas os corações que estão endurecidos. Pedimos, Senhor, aqueles irmãos que estão com a fé fraca, e o Senhor, com a tua palavra, venha fortalecê-los. Os irmãos que estão longe e distantes, aquelas pessoas, Senhor, que estão desanimadas, pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer o alimento espiritual necessário, para que todas as outras coisas possam ser, Senhor, acrescentadas em nossas vidas. Mais importante é o Senhor. Pedimos também, nessa humilde oração, onde os teus servos estão orando ao Senhor, o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas, pelas negligências, pelas omissões, pelos pensamentos propositais, pelos pensamentos intencionais. Ó Senhor, pedimos no nome de Jesus Cristo, como filhos do Senhor, que temos uma natureza terrivelmente pecaminosa, mas nós nos arrependemos, mas nós agora apresentamos, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações diante, Senhor, da tua presença, suplicando o perdão, o quebrantamento e forças para não cairmos mais em tentação. Abençoe teu povo, fortifica com a tua palavra, Senhor. É no santo nome de Jesus Cristo que nós suplicamos. Amém e amém. Nesse momento nós vamos participar de uma ministração de louvor. Nosso irmão Diego e Jardânia, eles fizeram a gravação de um vídeo e nós então vamos participar desse momento da adoração. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo uma modalidade nova de canções. Nós iremos gravar de maneira antecipada para a gente ver se a qualidade do áudio e a qualidade da transmissão sejam melhores do que a que nós estávamos transmitindo. Então nós vamos entoar 2 cânticos nesse momento. Um cântico do Inário, o cântico número 164, e o outro cântico Quero Louvar-te, né? 2 cânticos bem conhecidos dos irmãos. Então vamos lá, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Salvador, 164. 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 164
nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nós vamos agora cantar o próximo cântico. Quero Louvar-te, também bem conhecido dos irmãos. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém, irmãos? Agora a palavra está com o pregador. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão colaborando com seus dízimos e ofertas,
conosco na manutenção da igreja e dos trabalhos da nossa igreja. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, orar pelos profissionais da área de saúde que têm se dedicado com muito empenho nesse momento tão importante na história do nosso país. Então, nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor e pedir também pela vida do nosso irmão Alisson, que estará trazendo a meditação nessa noite da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela forma bondosa e graciosa em que o Senhor tem usado os corações, as mãos, as vidas dos irmãos ao fazerem, Senhor, a entrega dos dízimos e das ofertas. Pela manutenção desse trabalho, desse ministério, nós te agradecemos pela vida da nossa igreja, pelos irmãos. Pedimos, Senhor, pela vida do nosso irmão João e Margarida, que estão se restabelecendo da Covid-19. Abençoe as meninas, suas filhas. Abençoe também Bianca, Aleph. Pedimos pelo avô de Bianca, que está internado, Senhor. Nós carecemos do Senhor nesse momento e esperamos do Senhor a tua intervenção e todas as respostas que temos pedido nas nossas orações. Sabemos que o Senhor responde a todas as orações. Abençoe Alisson, Senhor, que estará agora nesse momento, nos edificando, exortando, e assim, com a tua palavra, nos abençoando de maneira que sejamos realmente edificados com essa ministração. Abençoe, Senhor, o teu servo, para que essa mensagem seja graciosa, importante e relevante. É no nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. A palavra está com o nosso irmão presbítero Alisson. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Gostaria nesse instante de convidar os irmãos nesse momento de meditação da palavra de Deus, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, mensagem que nós estaremos compartilhando com os irmãos esta noite. Profeta Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Profeta Abacuque, no Antigo Testamento, se encontra lá antes do livro do profeta Sefonias e após o livro do profeta Naum. Abacuque, capítulo 1, até o versículo 5 do capítulo 2. Nós vamos tratar esta noite a respeito deste livro, do tema que traz este livro. Estaremos também abordando diversos versículos, diversas passagens desse livro, que tem apenas 3 capítulos. Um livro pequeno, mas um livro com uma mensagem bem forte, uma mensagem oportuna para os dias em que estamos vivendo. Então, assim diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça torcida. Deus então responde ao profeta: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza entre vossos dias obra tal que não vos crereis, vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Assim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fora fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra a estômago. Eles passam, como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. O profeta volta novamente a falar, a dialogar com Deus e diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor? Ó meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora quem é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Todos levantam o inimigo com o anzol, pescam-os de arrastão e os ajuntam na rede varredora. Por isso eles se alegram e se regozijam. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enfraqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Novamente o Senhor volta a falar com Abacuque nos seguintes termos: por-me-ei na minha torre de vigia. Aliás, Abacuque volta, né? Ainda Abacuque falando ainda. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, agora sim o Senhor fala a Abacuque: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Até o versículo 5 aqui do capítulo 2. Ficará aqui a nossa leitura por hora deste texto do profeta Abacuque. Queridos, o povo de Israel, o povo de Deus, Judá especificamente, né? A quem esse texto, e as palavras do profeta, as palavras do Senhor nesse momento eram dirigidas, passava por um momento delicado em sua história. O povo de Deus estava dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, conhecido como Israel, que tinha por nome Israel, já há algum tempo era cativo do reinado da Síria. O Reino do Sul, intitulado Judá, estava sendo alertado pelos profetas Jeremias, Abacuque, que era contemporâneo de Jeremias. Abacuque era muito jovem quando Jeremias exercia o seu ministério, alertando o povo sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade de voltar a obedecer a Deus. Então, o povo era um povo que estava ali geograficamente dividido, um povo que estava ali na miséria, na desobediência. E Deus, então, levanta o profeta. Este livro que foi escrito há 2.500 anos atrás.
porém ele nos traz verdades atuais, ele nos traz temas que servem para as nossas vidas espirituais, servem de exemplo para nós, para que nós possamos aprender com aquilo que os nossos pais na fé, né, se é que assim nós podemos dizer, com aquilo que eles passaram em um passado tão distante de nós. A situação política, que a situação aqui do povo era de guerra, era de uma política internacional opressora, beligerante, uma decadência moral e religiosa, de injustiça social. O povo estava completamente longe daquela aliança que eles haviam feito lá no Sinai com o Senhor, que Deus havia feito com o Senhor, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. O Deus do pacto, o Deus das alianças, dos pactos, estava aqui sendo completamente renegado ao último plano, esquecido pelo povo de Deus, que estava aqui sendo exortado, sendo admoestado, sendo disciplinado pela mão do Senhor. Estava sendo alvo da justiça divina, da ira divina, por conta da desobediência, por conta da dureza de coração, por conta da injustiça, da imoralidade praticada por aquele povo que era o povo de Deus, que era o povo escolhido do Senhor. O texto nos mostra que o profeta tinha basicamente duas queixas. O profeta vai mostrar aí no texto basicamente duas queixas. Ele apresenta duas queixas diante do Senhor. A primeira queixa é contra o seu próprio povo, contra os seus co-irmãos, intitulados povo de Deus, nação da aliança, que continuamente se desviava do Senhor, continuamente se negava a ouvir a voz dos profetas, que se levantavam dia após dia, pregando arrependimento. Deus usando esses homens para clamar ao povo, para que o povo pudesse voltar ao arrependimento, para que o futuro desse povo não fosse o mesmo futuro dos seus co-irmãos do norte, que até então já estavam sob o poder do terrível império assírio. Uma outra queixa também do profeta dizia respeito a indiferente a situação, no caso que ele achava que Deus estava indiferente para com os problemas do povo. Na cabeça do profeta, Deus havia abandonado o povo, na cabeça do profeta, Deus não mais estava olhando toda aquela situação de opressão, de injustiça para a qual o povo estava passando. O profeta não apenas registra os porquês misteriosos que o afligia, né, os motivos que o afligia, mas também ele faz questão de registrar as respostas de Deus à sua oração, às suas queixas, às suas súplicas. Do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1, Abacuque faz a sua primeira queixa, faz os seus primeiros questionamentos ao Senhor. Do capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11, Deus dá a resposta à súplica, uma resposta surpreendente, uma resposta que viria deixar aquele profeta estupefato, de boca aberta. A partir do versículo 12, no capítulo 1, até o versículo 17, o profeta volta novamente a questionar a Deus, a questionar os argumentos de Deus, a forma como Deus estava ali disciplinando o povo, a disciplina de Deus, a soberania de Deus, a forma como Deus estava agindo para conduzir aquele povo ao arrependimento. O capítulo 2, versículo 1, mostra um profeta em modo de espera, esperando pela resposta do Senhor, esperando por aquilo que o Senhor iria falar diante de suas queixas, diante ali da tristeza que estava entrando no seu coração por ver o povo na destruição, por ver o povo no pecado, na desobediência, e por achar que Deus o havia abandonado. E a partir do versículo 2 do capítulo 2 até o versículo 19 deste mesmo capítulo, Deus vai mostrar que mesmo os caldeus estando ali como um objeto da disciplina de Deus, mesmo assim, aquele povo não estava isento da justiça divina, da mão de Deus e da disciplina de Deus.
E no capítulo 3, por fim, encerrando este pequeno livro tão impactante em nossas vidas, o profeta se rende à disciplina de Deus e o profeta ora a Deus em forma de um cântico espiritual, bendizendo a Deus que em sua sabedoria, em seu conhecimento, em sua soberania, iria conduzir o povo ao quebrantamento, às práticas da justiça e reconduzir o povo de volta à prática da justiça, com mão forte, poderosa, porque Deus era um Deus que amava aquele povo e queria restabelecer a sua aliança com aquele povo. Um dos mais importantes conceitos teológicos no livro é a atividade soberana de Deus na história. Abacuque afirma o controle de Deus e de toda a história, demonstrando que mesmo as nações ímpias, que são usadas como instrumentos de Deus, até mesmo para disciplinar seu povo, até mesmo essas nações estão sujeitas ao seu controle, estão sujeitas à sua disciplina, à sua justiça, à sua soberania. Mas adentrando no texto, queridos, analisando esse texto que nós lemos tão rico para as nossas vidas, os 4 primeiros versículos do texto mostram a angústia do profeta. Não se tratava apenas de uma revelação agradável, tolerável aos nossos ouvidos, aos ouvidos do profeta, mas de um aviso solene, grave, a uma nação que havia se desviado de Deus. E o profeta vai dizer, ele vai clamar: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritarei violência e tu não salvarás. O profeta estava contemplando injustiças, o profeta estava contemplando a maldade no coração do povo de Deus, o povo que estava desobedecendo, o povo que havia quebrado a aliança, um povo que estava dividido, rachado entre norte e sul. Parte desse povo já era escravo do rei da Assíria, e ele olhava tudo aquilo e na cabeça do profeta, em seu desespero, em sua aflição, em sua ansiedade, ele achava que não estava sendo ouvido por Deus, e ele pergunta: até quando, Senhor? Até quando estarei clamando contra esta violência que contemplo, contra esta maldade que nos assola, teu povo, que outrora fizeram uma aliança contigo e hoje está desviado dessa aliança? Não nos ouvirás, não nos salvarás. Até quando tanta divisão, até quando tanta violência no meio desse povo, do povo de Deus? O profeta achava que Deus não respondia, por isso ele clama: até quando clamarei, tu não me escutarás. Todavia, Deus não estava alheio ao clamor do povo, ao clamor do profeta. Ele e o povo que não conseguiam enxergar que Deus estava, assim, vendo tudo quanto se passava. Perceba você o que ele vai falar no versículo 3, quando ele vai dizer: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Deus estava ali mostrando ao povo a maldade do povo, a crueldade, os pecados, a falta de arrependimento, a dureza de coração, como uma forma de mostrar ao povo que estava, assim, alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. Perceba que o profeta questiona a Deus, como se Deus não estivesse escutando. Só que, ao mesmo tempo, ele diz que o próprio Deus mostrava os pecados do povo. O próprio Deus, numa forma de alertar aquele povo, mostrava onde aquele povo estava errando, onde aquele povo precisava consertar os seus caminhos. E o mesmo profeta que clama no versículo 2, que pergunta que Deus não estava salvando, que questiona porque Deus não estava salvando o povo, o mesmo profeta pergunta: por que não? Por que nos mostras a iniquidade e nos fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há contendas e o litígio, a briga,
se suscita, e Deus, através dos profetas, através de Jeremias, que era o profeta da época, através do próprio Abacuque, mostrava ao povo a opressão, mostrava ao povo a iniquidade daquele povo, como prova de que Deus, sim, não estava de ouvidos fechados, e ele estava, sim, alheio, se importando com a situação daquele povo. O profeta, então, queria saber duas coisas. Por que Deus não o ouvia? Na cabeça dele, no coração dele, no pensamento dele, quando ele pergunta até quando gritarei violência e não salvarás, achava que Deus estava indiferente. E ele também achava que Deus não estava ajudando o povo, que Deus não estava se levantando contra aquele povo, para salvar aquele povo, para trazer arrependimento na vida daquele povo. Interessante notar que nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós esperávamos, é aquilo que a gente espera. Talvez por isso o profeta não conseguia enxergar que Deus estava assim respondendo, mostrando ao povo a iniquidade do povo. Não sendo conivente com a indiferença, não sendo conivente com a violência, não sendo conivente com a opressão. Veja, irmãos, o contexto que aquele povo estava inserido era um contexto de violência, um contexto de perversidade, onde os direitos, a justiça, era distorcida por um povo que deveria praticar a justiça. Um povo que deveria usar a lei do Senhor como forma de apregoar a justiça de Deus, a igualdade, o arrependimento, coisas, valores que estavam ausentes naquela nação, naquele momento triste da história do povo de Deus. E não somente a resposta de Deus, nós aprendemos aqui no livro que não somente a resposta de Deus pode ser aquilo que nós não esperávamos, mas também a ajuda que Deus providencia, conforme nós vamos ver daqui para frente, daqui mais um pouco do texto, também por vezes não é aquela que nós esperávamos, não é aquela que, humanamente falando, estava em nossos corações como aguardando como correto do Senhor para as nossas vidas, mas Deus ele não age conforme as nossas vontades, Deus ele não age conforme o nosso querer, conforme o nosso pensamento, conforme os nossos sensos comuns de verdade. Deus é soberano e ele age na história de uma forma a conduzir o seu povo à prática da justiça, ao arrependimento. Não importa o instrumento que ele use, mas sim o fim do qual esse instrumento vai levar, que é fazer com que o povo volte ao arrependimento e volte à prática da justiça, conforme Deus estava fazendo com o povo de Israel, com o povo de Judá, no contexto aqui do texto que nós estamos estudando. Os versos 3 e 4, então, continuando no texto, o profeta vai dizer: por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, por causa das brigas, por causa do litígio, por causa das contendas, a violência, da destruição, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque faz um raio-x da sociedade da sua época. Abacuque faz uma constatação de que o povo havia violado a lei do Senhor. E Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, depois os irmãos podem ler até o versículo 68, podem ler em suas casas. Esse texto fala a respeito das consequências em se quebrar a aliança do Senhor. As consequências em se desviar dos caminhos da aliança do Senhor. O profeta sabia disso. E ele diz: a lei é frouxa. Diz que o aflito clama. Ele usa os termos iniquidade, opressão, destruição, violência, contendas, litígio. Esses termos mostram a preocupação do profeta.
Estes termos mostram a preocupação de um homem de Deus que poderia muito bem ter ficado calado, poderia muito bem ter deixado de lado, não ter se comprometido, não ter arriscado a sua vida, até mesmo arriscado, porque naquela época alguns profetas eram perseguidos pelos reis por falarem a verdade. Mas como todo verdadeiro profeta de Deus, ele não se contém em ver a proliferação da injustiça, em ver um povo que era chamado para praticar a justiça, se desviar da justiça e praticar todo tipo de abominação, praticar as coisas que a lei do Senhor proibia, e as consequências em se quebrar a aliança do Senhor eram terríveis, e o povo sabia disso, porque aquele povo era um povo que lia a lei, era um povo que conhecia a lei, era um povo que estava continuamente sendo exortado pelos profetas a praticarem a lei do Senhor, mas de forma injustificada se recusavam a se arrependerem e se desviavam continuamente dos caminhos do Senhor, fazendo proliferar a iniquidade, a opressão, a violência, as contendas, as brigas, as separações. E isso desagradava o Senhor. E isso incomodava o coração do profeta, que chegava, inclusive, a achar que o próprio Deus havia abandonado aquele povo. A maior tragédia, porém, queridos, não era tanto a presença do mal, mas a origem desse mal. Deus vai falar mais à frente que iria trazer uma nação ímpia, perversa, para exercer juízo e disciplina, coisa que Abacuque, no primeiro momento, ele não vai aceitar, ele não vai entender, porque até então ele não entendia os planos de Deus para a vida daquela nação. A violência, a iniquidade, a opressão e a destruição, e a contenda e o litígio procedem do próprio povo de Deus. Veja que no verso 4 ele vai dizer: por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Abacuque não estava falando dos caldeus. Abacuque não estava falando da Assíria. Não estava falando dos filisteus ou de qualquer outra nação perversa que estava ali na circunvizinhança, guerreando contra Israel. Abacuque estava falando do próprio povo de Deus. A origem da iniquidade, da opressão, da destruição, da violência, das contendas e dos litígios se dava no seio do próprio povo de Deus, do povo da aliança, do povo que foi chamado para ser o povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, mas que estava nesse momento da história, mais uma vez, rasgando a lei, distorcendo as palavras do Senhor, seguindo os seus próprios caminhos e necessitando, então, de algo, de uma intervenção divina, porque somente uma intervenção divina, como foi o caso aqui, poderia fazer com que o povo voltasse às origens e voltasse a caminhar na obediência do Senhor através do arrependimento de seus pecados. Abacuque, então, nos 4 primeiros versículos do livro, ele apresenta a sua queixa. Ele faz o diagnóstico. Ele detecta que aquele povo que era chamado para viver em constante aliança e comunhão com o Senhor havia se desviado dos caminhos do Senhor e estava praticando a injustiça, praticando o litígio, praticando a maldade, praticando a violência. E o profeta também chega a pensar que por conta disso Deus estava ali alheio a toda aquela situação e não estava ouvindo mais o clamor do profeta. Após a queixa, Deus então responde. Após a queixa de Abacuque, a oração de Abacuque, Deus vai responder. E a resposta de Deus me parece que não era aquilo que no primeiro momento o profeta esperava. Às vezes, em nossas orações,
nós pedimos a Deus e achamos que Deus ele está obrigado a agir de acordo com os nossos conceitos, com o nosso senso de justiça, com as nossas vontades. Quando, na verdade, Deus é um ser soberano, um ser que não age em conformidade com os princípios e valores humanos, porque ele é Deus. E percebemos aqui no texto, a partir do versículo 5, que, ao contrário do que Abacuque poderia pensar, Deus estava assim agindo. E explica ao profeta o que estava em seus planos. E o que estava nos planos de Deus eram os caldeus. O profeta clamou a Deus para que algo fosse feito a respeito do pecado de Judá. E Deus responde a queixa, a oração do profeta, dizendo que os caldeus seria o martelo de Deus, seria a resposta de Deus à injustiça, à iniquidade, à opressão, à violência, ao litígio, à desobediência daquele povo de propriedade exclusiva de Deus, mas que estava seguindo seus próprios caminhos e havia se afastado do Senhor da aliança. E aqui o profeta ele entra em parafuso, porque a intenção de Deus não era simplesmente livrar o povo de toda aquela injustiça e violência. O povo, sim, iria, alguns remanescentes iriam ser restabelecidos, iriam se arrepender, iriam voltar aos caminhos do Senhor. Mas a intenção de Deus também era disciplinar. A intenção de Deus era usar os caldeus como um martelo que iria ali esmiuçar o coração do povo de Judá. De forma que aquele povo que não quis ouvir, que durante tantos anos, décadas, não quis ouvir o clamor de profetas como Jeremias, que constantemente exortava o povo ao arrependimento. Agora, esse povo haveria de passar por um processo de disciplina, por um cativeiro terrível. E Deus, como resposta à oração do profeta, diz que está enviando a mais perversa e cruel nação que havia no mundo até então conhecido na época. O profeta já estava inquieto com a aparente diferença de Deus. E ele fica ainda mais surpreso com a resposta de Deus à sua súplica. O que Deus estava para fazer era algo impressionante, incrível, incomum. Veja no verso 5 do texto, capítulo 1. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos. E desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Alguém que lê esse texto poderia dar diversas glórias a Deus, né? Aleluia! Deus vai restaurar a sua nação, Deus vai reavivar o seu povo, sim, Deus vai reavivar. Mas através do martelo da Babilônia, através da disciplina pesada de uma nação cruel, perversa, que não tinha nenhuma cerimônia em destruir os seus inimigos, em matar os seus inimigos, em destroçar aqueles que caíssem nas suas mãos. Deus iria trazer o povo de volta à aliança, mas ele usaria como instrumento para isso algo que jamais havia sido feito, algo que ninguém acreditaria, por isso que ele vai dizer, obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Deus, em seu poder, em sua soberania, enviaria os caldeus para tratar o coração daquele povo duro, daquele povo dividido, daquele povo que deveria estar seguindo a lei do Senhor, mas que durante décadas, durante anos, preferiu apelar para a injustiça, para a violência. Preferiu
apelar e seguir, muitas vezes, reis e governantes ímpios, impuros, a seguir aquilo que estava na lei do Senhor. O pecado de Judá não iria durar para sempre. A justiça de Deus não estava morta nem ociosa, mas a surpresa não era nem tanto a disciplina, mas a sua origem. O cativeiro, de fato, duraria, segundo os teólogos, 70 anos. Mas talvez mais surpreendente do que o próprio cativeiro era um instrumento do cativeiro. Eram os caldeus. O martelo de Deus, o instrumento de Deus, a forma como Deus iria usar para trabalhar o coração daquele povo. Irmãos queridos, nós não podemos sondar a mente e o coração do Senhor. Não sabemos aquilo que está nos planos de Deus. O profeta, ele se queixa de que do lado dele, no povo dele, só reinava a injustiça, a opressão, a violência, de que Deus não estava mais ouvindo. E aí Deus veio aqui e diz que ele estava assim ouvindo, e a prova que ele estava ouvindo é que ele mostrava ao povo o pecado do povo, que estava providenciando os caldeus para discipliná-lo. E o profeta não entende, o profeta, no primeiro momento, ele não compreende os propósitos de Deus, a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A vontade de Deus não é, muitas vezes, não coincide. Nossa vontade, muitas vezes, não coincide com a vontade do Senhor, que nós sabemos é boa, perfeita e agradável. E nós podemos constatar isso na história do povo de Deus. O versículo 6, então, continuando no texto, Deus vai dizer: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Veja, irmãos, o profeta estava se queixando de injustiça. O profeta estava se queixando de violência. Mas o método de Deus, o método que Deus escolheu para tratar o coração daquele povo, era trazer para aquele povo uma nação que ele vai dizer aqui amarga e impetuosa, que marchava pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertenciam. Era uma nação conhecida por seus impulsos violentos. Não tinham remorso ou piedade. Não tinham senso de justiça. Veja que o texto diz que eles iriam se apoderar de moradas que não possuíam, moradas que não lhe pertenciam. Queridos irmãos, o povo de Israel, que durante tanto tempo praticou injustiça, durante tanto tempo praticou a violência, agora seria disciplinado por Deus de forma tão terrível, para que percebesse que afastar-se do Senhor, afastar-se da sua lei, dos seus mandamentos, não arrepender-se, é a pior decisão que o povo de Deus, que alguém que se diz povo de Deus, possa tomar em sua vida. E aqui gostaria de destacar no versículo 6, para o verbo suscitar, que fala aí no texto, o texto diz: pois eis que suscita, o verbo está em primeira pessoa, é Deus que está falando. Os caldeus não foram obra do acaso. A presença da Babilônia na vida do povo de Israel não foi fruto do acaso, mas foi fruto dos planos de Deus, da providência divina para restaurar o povo. Porque foi este o método que Deus escolheu na sua soberania, diante da surdez, e diante da indiferença, e diante da insistência do povo em se arrepender. Foi este o método que Deus escolheu para tratar o coração daquele povo.
C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus, o megafone do qual Deus usa para se fazer ouvido, o megafone do qual Deus usa para que aqueles que até então estavam surdos possam perceber que precisam consertar os seus caminhos, que precisam se voltar para Deus. Os caldeus, meus amados irmãos, Deus vai descrever, ele começa a descrever no verso 6, e no verso 7 ele vai continuar a descrição, e vai dizer, eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. O povo não quis saber das leis de Deus. Agora, o próprio Deus os entregaria nas mãos de um povo que legislava em causa própria. O povo passou anos, décadas, desprezando o direito, desprezando a justiça, e agora seria governado por um povo que legislava em causa própria, por um povo que não respeitava a justiça, que não respeitava leis, que não respeitava o direito de ninguém. Seu exército era poderoso. O verso 8 vai dizer que os seus cavalos eram mais ligeiros do que os leopardos. Seus cavaleiros eram mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Veja as figuras e linguagens. Ele usa o leopardo para descrever a velocidade dos cavalos daquele exército poderoso. Usa os lobos que caçam à noite para descrever a ferocidade quando eles atacavam seus inimigos. O verso 8 também compara aquele povo com águias que se precipitam a devorar. Às vezes eu gosto de assistir alguns programas sobre a vida animal e às vezes eu fico observando a águia, né? A águia é um animal fantástico. É um animal que tem uma visão fantástica, um animal que consegue enxergar a sua presa a quilômetros de distância. E raramente uma águia ela erra o bote. Raramente uma águia ela erra quando ela se precipita para pegar a sua presa. Igualmente aquele povo, aquela nova nação poderosa que estava surgindo, sob o controle de Deus, sob a permissão de Deus, que controla então o controle de todas as coisas. Como uma águia, aquele povo iria se precipitar sobre as suas presas, sobre as nações, e Israel, Judá, seria a próxima vítima desse povo terrível, como prova do juízo de Deus, da disciplina de Deus. E às vezes nós tendemos, as pessoas tendem a achar, a ter uma visão muito romântica de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu estudava, fazia lá o catecismo, nos era ensinado que Deus ele não castigava, que Deus ele era bom, que ele era misericordioso. E aqui nós vemos o texto não desmentindo o fato de que Deus é misericordioso, mas aquela visão romântica de que Deus não castiga, aquela visão romântica de que Deus ele não disciplina seu povo, cai por terra quando nós estudamos a história do povo de Deus. E nós vemos que o povo pagou caro, pagou com sua liberdade, com sua vida, muitas vezes, pelo fato de se desviarem dos caminhos do Senhor, do Deus de Israel, do Deus da aliança. A brutalidade dos caldeus é vista na forma como trataram Zedequias. Zedequias foi o rei, foi o último rei que reinou em Judá quando Nabucodonosor tomou a nação, né, invadiu a nação, levou o povo cativo. O livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, vai mostrar como o que os caldeus fizeram com Zedequias. Os caldeus eles mataram os filhos de Ezequias na frente dele. Depois lhe vazaram os olhos, furaram os olhos e o prenderam com correntes, os pés nas mãos. Era uma nação perversa.
Era uma nação cruel. E era nas mãos dessa nação, era através desta nação, que Deus iria, pasmem, trabalhar o coração daquele povo rebelde. Às vezes nas crises, às vezes nas dificuldades, às vezes quando a igreja, quando o povo de Deus, ele cega completamente, às vezes quando ele se afasta da aliança, às vezes quando ele distorce o direito, às vezes quando ele distorce as escrituras, a palavra de Deus, aquilo que é ensinado na palavra de Deus, e ele passa a abraçar causas alheias àquilo que Deus ensina em sua palavra, e Deus usa os profetas, assim como usou com Israel, com Judá, para alertar, para admoestar, para mostrar, olha, vocês estão errando aqui, voltem, refaçam o caminho de vocês, deem a volta. E o povo, quando o povo fica surdo, quando o povo endurece a cerviz, às vezes é necessário que Deus suscite os caldeus da vida, os caldeus da nossa existência. Durante várias vezes na história do povo de Israel, Deus precisou levantar diversos Nabucodonosor, diversos caldeus, diversos babilônios, para alertar o povo, para ensinar o povo, para quebrantar o coração de um povo duro, de um povo desobediente, de um povo de coração duro, teimoso em se arrepender e voltar nos caminhos do Senhor. Percebe, então, aí dos versos 5 até o verso 11, a resposta de Deus, que provavelmente não era exatamente aquilo que Abacuque esperava, mas era aquilo que estava nos planos do Senhor. Era aquilo que estava no coração de Deus. No verso 11, aí, no final da resposta de Deus, no capítulo 1, Deus vai dizer, então passam, falando a respeito dos caldeus, né? Passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é seu Deus. Veja, os caldeus seriam castigados também. Os caldeus, que seriam o martelo de Deus, o instrumento de Deus, também passariam. E o que permaneceriam eram os remanescentes que, após o cativeiro, converteram novamente os seus corações ao Senhor, arrependeram-se dos seus pecados e entenderam que a lei do Senhor, seguir a lei do Senhor, era o melhor para as suas vidas, para as suas famílias. Praticar a justiça ensinada por Deus nas Escrituras era a solução para viver uma vida de comunhão com Deus, com o Senhor Salvador, e que fez uma aliança com o seu povo. Os caldeus sumiram do mapa. Não existe mais essa nação no meio de nós. Mas a geração daqueles remanescentes, ao contrário dos caldeus, aqueles remanescentes que se arrependeram, eles não passaram como passa o vento, mas eles permaneceram, plantando suas gerações, plantando as suas sementes através de seus filhos e filhas, e ensinando, passando de geração para geração, a justiça do Senhor. A justiça de um Deus que às vezes não responde da forma como nós gostaríamos que respondesse, mas que vai trazer com certeza uma resposta que irá quebrantar os nossos corações e vai nos trazer de volta ao caminho que jamais deveríamos ter saído dele. A partir do verso 12, então, do capítulo 1, o profeta volta novamente a falar com o Senhor. Abacuque queixou-se a Deus sobre o pecado e a iniquidade do povo, dos versos 2 a 4. E recebeu como resposta, nos versos 5 a 11, que Deus não era ignorante quanto ao procedimento de seus filhos. Mas, afinal, como Deus permitiria que uma nação tão perversa exercesse juízo sobre o seu povo? Isso perturbava o coração do profeta.
O profeta deveria se lembrar que Deus já estava usando os outros profetas para alertar quanto ao perigo da desobediência. Durante 40 anos, o profeta Jeremias advertiu o povo de Judá e suplicou que voltassem para Deus, mas eles se recusavam a ouvir. O reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo pela Síria. Nem assim o povo se importou e continuou protelando o arrependimento. Deus tentou, Deus alertou, Deus mostrou o pecado, Deus mostrou o caminho, Deus apelou de todas as formas para que aquele povo se arrependesse. O povo insistiu na prática da justiça. O povo insistiu em seguir líderes injustos, líderes perversos. O povo insistiu em fazer o seu próprio direito, em fazer as suas próprias leis, distorcer o direito do justo, distorcer até mesmo a palavra de Deus em prol de causa da própria causa deles. E a paciência de Deus, então, chega no limite e Deus disciplina aquele povo enviando Nabucodonosor para levar cativeiro aquela outrora poderosa nação. O povo sabia das consequências, conforme nós falamos, de não cumprir os mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 em diante. Quanto mais conhecimento, irmãos, quanto mais conhecimento se tem de Deus, mais se é cobrado. A quem muito se dá, já dizia Jesus, muito se lhe será cobrado. O povo de Deus não era um povo ignorante. Esse povo não era um povo ignorante, era um povo que conhecia a lei, era um povo que conhecia os profetas, conhecia a vontade de Deus e sabia aquilo que deveria ser feito. A partir do versículo 12, o profeta vai dizer: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ó rocha, fundaste, para servir de disciplina. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Porque fazes os homens como peixes do mar, como répteis, e não tem quem os governe. O profeta, então, questiona mais uma vez a Deus. O profeta questiona e diz: Senhor, como é que o Senhor vai nos entregar nas mãos dessa nação? Eu tenho visto a forma como essa nação trata os seus inimigos. Tenho visto o que eles fazem com as nações conquistadas. Será isso que o Senhor irá fazer com o povo de Deus? O profeta, então, se coloca numa posição de espera, como o homem de Deus que era, na esperança de que Deus sabia o que estava fazendo. No versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta, então, não contende mais com Deus. O profeta, então, aguarda esperançoso de que Deus, de fato, explicasse os seus propósitos e mostrasse a ele que o final de tudo aquilo seria o restabelecimento da aliança, o arrependimento daquele povo de dura serviço. O profeta faz uso de termos militares para retratar de forma figurada sua postura de um vigilante em busca de uma palavra de Deus. Queridos irmãos, em tempos difíceis, em tempos de divisões, em tempos de contendas, em tempos em que nós oramos a Deus, às vezes com o coração ansioso, e às vezes a resposta de Deus não é aquilo que, no primeiro momento, acalme os nossos corações, e aí a gente volta a orar novamente a Deus, como Abacuque fez,
e se coloca numa torre, vigiando, esperando, esperançosamente, de que Deus possa, de fato, consolar, tranquilizar o coração e mostrar, provar por A mais B que Deus está no controle de todas as coisas e de que nada acontece sem que Deus esteja ciente e sem que as coisas estejam no seu controle. O profeta, então, toma a postura de vigiar, de esperar, de confiar e de que Deus, através da sua palavra, iria, de fato, confortar o seu coração e tranquilizar aquela nação, restaurar o coração daquele povo. Em sua resposta, Deus fala da clareza da mensagem e da sua urgência. Ele vai dizer no verso 2 do capítulo 2, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem a passa correndo. Capítulo 2, Deus vai confirmar que, de fato, iria enviar os caldeus e vai mostrar ao profeta que o profeta não ficasse aflito, porque quem vive pela fé, no final, teria o seu coração restabelecido. Do alto da sua torre, o profeta ouve as palavras que mudaram aquele diálogo. E no versículo 4 do capítulo 2, Deus vai dizer, eis o soberbo, se referindo aos caldeus. Sua alma não é reta nele. Mas você, Abacuque, não atentes para isso. Não olhes para a petulância dos caldeus. Não olhe para o que está ao seu redor. Não olhe para a destruição, para a injustiça, para a distorção da justiça. Não olhes para aqueles que distorcem o direito, para aqueles que seguem reis injustos, ou para aqueles reis injustos que tratam a justiça, que distorcem a justiça. Não se preocupes com eles, porque o justo viverá pela sua fé. Em outras palavras, o justo vive por sua fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras. A palavra hebraica significa uma forte confiança no Senhor, uma confiança que persevera. E foi exatamente isso que Abacuque fez. Não virou as costas para Deus, mesmo diante de uma resposta que a princípio contrariava. No capítulo 2 deste livro, Deus vai mostrar que também os caldeus seriam alvo da justiça divina. Aprendemos com isso que nem mesmo aqueles que são instrumentos de Deus para o cumprimento de seus propósitos estão isentos da justiça, do juízo e da disciplina de Deus. Deus vai mostrar ao profeta que o profeta não deveria se preocupar com a perversidade dos caldeus. O diálogo que ele teve, dos versos 12 aos versos 17, mostra que Abacuque estava preocupado, mas como é que o Senhor vai nos colocar nas mãos de um povo tão incrédulo, de uma nação tão perversa? E Deus vai dizer, o justo viverá da fé. O justo vive pela fé em Deus, pela fé em Cristo, na esperança de que no final o remanescente será restaurado. O arrependimento virá, talvez não da forma como nós gostaríamos, humanamente falando, mas ele virá no método de Deus, do jeito de Deus, no tempo dele, na soberania dele, da forma que ele e seus planos soberanos assim determinaram, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Finalmente, irmãos, no capítulo 3, Abraão entende que ele não deveria achar que Deus estava alheio, que ele não deveria achar que Deus estava em silêncio, que ele não deveria olhar para os seus opressores. Nabucodonosor era incrédulo.
Era um homem que não temia a Deus. Ele estava ali sendo usado como um mero instrumento de Deus, mas ele não era temente a Deus, não era um servo de Deus, não tinha conhecimento de Deus. E que, portanto, Nabucodonosor não deveria ser a preocupação de Abacuque, mas ele deveria viver por fé, confiando de que os métodos de Deus iriam fazer com que aquele povo, pelo menos parte dele, o remanescente que sobreviveria ao cativeiro, voltasse aos caminhos do Senhor. O livro começa com um questionamento, termina com intercessão, com uma oração, com um canto. Entre um e outro está o diálogo entre um Deus que nos convence de que a sua vontade é boa, perfeita, agradável, não importa as circunstâncias que estejam ao nosso redor, não importa o quão triste estejamos em vermos tanta injustiça, em vermos tantas coisas erradas ao nosso redor, não importa. O que importa é que a vontade de Deus é justa, perfeita e agradável, e que eu, como justo, preciso viver por isso. Viver por fé, assim como Lutero detectou ao ler Romanos, assim como Paulo também falou lá em Romanos a respeito desse mesmo texto. A preocupação é transformada em adoração, a preocupação do profeta foi transformada em adoração. O medo se transforma em fé. O terror se transforma em confiança. A grande descoberta do profeta é que o justo não pode ser um personagem passivo em situações de injustiça. Abacuque protestou. Abacuque era um profeta que demonstrava ao povo que o povo estava errado, que o povo precisava se arrepender. Foi um profeta que ficou com o coração aflito e abatido por ver que o povo seria levado cativo por uma nação mais perversa que eles. Mas foi um profeta que foi ensinado por Deus a viver por fé, independentemente daquilo que estava acontecendo ao seu redor. E, por fim, para encerrarmos essa palavra, eu acho que eu acabei me estendendo um pouco. No capítulo 3, a partir do versículo 16, a fé em Deus será a chave para o profeta continuar na dependência do Senhor. Capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer aquelas palavras tão conhecidas. Ele vai dizer que não importa que o curral esteja vazio, não importa que eu olhe para a plantação, que eu olhe para a videira e ela esteja sem fruto. Não importa que eu olhe para os governantes, que eu olhe até mesmo, às vezes, para a igreja e veja, às vezes, a forma como pessoas, como o povo de Deus, às vezes, se comporta diante de determinadas circunstâncias. Não importa. O que importa é que a minha alegria, a minha fortaleza, ela não vem destas coisas, mas ela vem do Senhor. Porque o justo viverá por sua fé em Cristo, por sua fé em Deus. Capítulo 3, versículo 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ele está falando dos caldeus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que as coisas ao meu redor não estejam da forma que eu gostaria que estivessem, mesmo que a fé esteja sendo distorcida, mesmo que aqueles que deveriam pregar a justiça estejam distorcendo a justiça, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor.
Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor, e não aqueles que distorcem, não aqueles que estão ao meu redor, por vezes, distorcendo o juízo e a justiça. O Senhor é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O justo viverá da fé, meu irmão. O justo vive, se alimenta da sua fé em Cristo. Não há pandemia que possa alterar isso. Não há ódio que possa alterar isso. Não há distorções, injustiças, governos, ideologias, o que quer que seja, que venha a abalar aquele que, de fato, vive por fé. É claro que nós, como seres humanos, como falhos que somos, por vezes nos entristecemos ao ver que o direito é distorcido. E distorcido, muitas das vezes, por aqueles que deveriam defendê-lo. Por aqueles que deveriam, muitas das vezes, apregoá-lo. Mas que nós não deixemos o nosso coração se contaminar por aquilo que está ao nosso redor. Abacuque aprendeu que as circunstâncias não poderiam jamais tirar os seus olhos do Senhor e que jamais essas circunstâncias adversas poderiam deixar com que ele deixasse de viver pela fé no seu Deus. Abacuque foi um homem que conviveu com reis terríveis, conviveu com injustiças, conviveu no meio de um povo que era chamado povo de Deus, mas que não defendia os valores da aliança de Deus. E isso faz parte da vida do povo de Deus. Isso faz parte da vida do justo, que por vezes precisa conviver com esse tipo de situação, com esse tipo de dificuldade. Que nesta noite, queridos, nós possamos viver não de acordo com o que nós temos visto, porque o amor ele se esfria dos corações dos seres humanos. Cada vez mais as pessoas estão frias, indiferentes, cada vez mais o mundo ele se afasta dos valores de Cristo, dos valores da palavra de Deus. Às vezes até mesmo a própria igreja se deixa levar, essas coisas entram dentro da própria igreja, das próprias igrejas, mas que a nossa fé esteja no nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e em suas promessas. É nas suas promessas que nós devemos firmar a nossa esperança. Promessa de que ele está no controle e de que tudo isso que está acontecendo, que acontece, que virá a acontecer, faz parte de um plano soberano de Deus. E que o triunfo final será que aqueles que, de fato, se arrependem e resolvem viver uma vida de santidade e de comunhão com Deus, serão, de fato, resguardados e protegidos por Deus, quando Deus vier, por fim, julgar esta terra, por fim, a esta história, a história da vida humana, da raça humana. Quando ele virá, quando Cristo vier, pela segunda vez, buscar a sua igreja. E quando ele dirá aos que estiverem de um lado, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Está preparado para vós e vossos filhos, desde a fundação dos séculos. É por esses princípios que nós devemos viver, mesmo que por vezes o nosso coração se entristeça, mesmo que por vezes peso, a angústia, a tristeza possa, às vezes, entrar no nosso coração e querer nos desviar, nos afastar dos caminhos da nossa fé em Cristo Jesus. Que nesta noite Deus esteja assim nos abençoando, aplicando a sua palavra aos nossos corações e que possamos viver pela fé em Cristo. Que nada daquilo que acontece na nossa vida possa
nos tirar desse rumo, que possamos estar o tempo todo buscando arrependimento, entendendo os acontecimentos como uma oportunidade para nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu passo nesse instante a palavra ao pastor, que irá assim encerrar esta transmissão. Amados irmãos, encerrando essa transmissão, eu quero mais uma vez aqui recomendá-los, diante do que acabamos de ouvir, sobre a misericórdia de Deus, a compaixão do Senhor, e a maneira como Deus tem usado pessoas, situações e momentos para que a igreja possa entender a sua soberana vontade. Quero, então, nesse término da transmissão, pedir aos irmãos, mais uma vez, bondosamente, com compaixão, com paciência, que nós permaneçamos em nossas casas. Essa é a direção, meu irmão. Essa é a orientação que nós devemos, assim, cumprir. Isso significa que nós estamos no período do pico, do gráfico da pandemia. Então, essa semana, ela será uma semana que exigirá de nós toda forma de manifestação de fé, de amor e de paciência, meu irmão. É uma semana muito, muito difícil, pois os números aumentaram e vão aumentar mais ainda. Nós vemos que até mesmo os governantes ainda não têm o controle de maneira que possa diminuir as internações nos hospitais. Então, quero pedir aos irmãos, por favor, que na nossa caminhada, dia após dia, paciente, peça ao irmão, em nome de Jesus, por favor, siga as recomendações. Ao que temos visto, essa semana, ela será realmente desafiadora para todos nós. Então, eu peço a você, meu irmão, ore ao Senhor. Se você estiver ansioso, preocupado, vamos na torre de vigília, orarmos para Jesus Cristo e dessa forma nós sermos trabalhados pelo Senhor. O Senhor trabalha de uma maneira muito particular em cada coração, Deus trabalha de uma forma muito pessoal em cada pessoa. Então Deus está trabalhando na nossa fé, enriquecendo o nosso conhecimento, e como o nosso irmão Alisson falou, presbítero, são tempos em que nós devemos ter a sensibilidade, o coração aberto, para assim recebermos do Senhor as suas orientações nesses tempos que já antecedem ao período do Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse ele vai se dar como início no nascimento de Jesus. Então, meu irmão, prepare-se, guarde seu coração, guarde a sua casa, ore com sua família, ore com seus filhos, com sua esposa, ore, por favor, com todos dentro do seu lar. Nós já estamos advertidos sobre a segunda vinda de Jesus, meu irmão. Então, quero pedir aqui a você, amorosamente, no poder de Jesus Cristo, que nós, humildemente, como povo de Israel, onde o sangue de Cristo está por sobre as nossas vidas, obedecendo à vontade do Senhor, nós, dessa forma, teremos estaremos debaixo da sua santa proteção. Vamos orar para encerrar? Senhor Jesus, no início dessa semana, já fomos orientados pela tua palavra e reforça a fé dos nossos irmãos. Senhor Jesus, nós pedimos agora. Essa semana será uma semana muito difícil, porque nós não temos somente uma pandemia, uma doença biológica, uma doença só no corpo, mas as doenças da alma. E todas as forças do mal, Senhor, têm se manifestado. Infelizmente, já foram 43 vidas ceifadas e nada se faz nesse país. Pedimos para que nós, que estamos reunidos como igreja, as igrejas que estão reunidas em Jesus Cristo, as igrejas que genuinamente estão ouvindo a voz de Jesus, que nós, Senhor, continuemos incansavelmente caminhando na direção do Senhor, andando por sobre a direção de Jesus Cristo. É Ele quem pastoreia os nossos corações, é Ele quem pastoreia as nossas vidas. As nossas vidas sempre estiveram em Tuas santas mãos, Senhor, sempre estiveram.
Por mais que nós tenhamos o comportamento, como o de Abacuque, que muitas das vezes questionamos, mas questionamos porque somos humanos, somos criaturas, mas sabemos que a tua boa vontade tem sido realizada em nossos corações. Fortifica a fé dos irmãos, dê forças às mulheres e às mães, para que elas possam falar profundamente no coração de seus filhos. Aos maridos, aos homens, eu suplico, Senhor, que possam serem o esteio, a coluna de seus lares, para que eles possam sustentar, Senhor, nesses momentos tão difíceis. Já fomos orientados e assim, Senhor, dormiremos debaixo daquele que vela por nossas almas, que é o Senhor, Pai. Nos abençoe com a sabedoria, com a paciência, com o amor ao próximo, com o amor a Cristo. Dê-nos, Senhor, a longanimidade nesses tempos tão difíceis em que as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão desnorteadas, mas nós estamos orientados. Assim, Senhor, a pequena igreja de Jesus aqui em Parnamirim tem recebido do Senhor o pastoreio. Livra-nos do mal, guarda-nos, Senhor, com teu poder. É no nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja, Senhor Jesus, com a tua amada igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe com sabedoria, amor, paciência e graça. Uma boa semana a todos.